Amém? Seja bem-vinda, pastora. Amém. Quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus nesta tarde. Amém. Que Deus continue abençoando, que Deus continue falando conosco, assim como tem sido desde o princípio desta reunião, e como a pastora muito bem falou, toda semana, diariamente, Deus tem nos dado uma porção do maná do céu, um alimento, pão fresquinho, quentinho, de acordo com a nossa necessidade. Amém? Glorificamos e exaltamos ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais este privilégio de poder estarmos meditando juntos na palavra do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração muito conhecida, livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, mas eu quero frisar bem este versículo que se encontra no versículo 8 e versículo 9, que nos diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrios, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Vamos ler mais um versículo, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nós podemos perceber neste texto, irmãos, que depois da ascensão de Cristo, Estevão é declarado, então, o primeiro mártir. O primeiro mártir ali começa através da vida de Estevão. Estevão acaba entregando a sua vida por conta do evangelho. Então, após a ascensão de Cristo, Estevão se torna o primeiro mártir. Podemos dizer, aquele que toma a frente, aquele que vai puxar os demais, devido a entregar a sua vida a Cristo pela fidelidade ao evangelho ao Senhor. Então, nós podemos abrir um parêntese aí e já perceber algo que Deus está falando conosco de muito importante. Sempre vai haver, se é necessário, que alguém dê o primeiro passo, que alguém seja o exemplo, que alguém tome frente. Estevão foi o primeiro mártir após a ascensão de Cristo, o primeiro a entregar a sua vida pela fé, a defender o evangelho. Então, sempre vai haver, sempre será necessário que alguém tome a frente, alguém puxe, seja o exemplo na fidelidade, obediência e outras de dia a dia, sempre é necessário que alguém dê o exemplo, que alguém tome a frente. Por que Deus está falando isso conosco esta tarde? Porque o ser humano, ele quer sempre esperar que alguém faça para depois ele fazer. Depois que a Maria fizer, eu faço. Depois que o Paulo fizer, eu faço. Depois que alguém tomar a frente, então eu vou atrás, eu vou junto. E Deus está nos dizendo ao contrário esta tarde. Seja você o primeiro, seja você tomar uma atitude, seja você o primeiro a tomar uma posição, seja você a ser exemplo. Se ainda não há ninguém na tua casa, seja você o exemplo, seja você aquele que vai puxar à frente. Deus está falando com alguém, porque eu repito, nós temos por costume, não, primeiro eu vou esperar a irmã Maria fazer, eu vou esperar o irmão Pedro fazer, eu vou esperar o João tomar a frente, o João puxar. Deus está falando conosco, não, tome você à frente, tome você a posição, porque enquanto nós ficarmos esperando em outras pessoas, as coisas não vão mudar. Enquanto nós ficarmos esperando que terceiros tenham atitude que nós devemos tomar, a situação, a circunstância não vai mudar. Veja bem que aqui está falando de sacrifício pela sua fé, entregar a sua vida pelo aquilo que acredita. Irmãos, Deus está falando conosco muito forte dessa mensagem
Nós estamos orando, talvez assim, levante alguém que está à minha frente, Senhor, e nós devemos tomar a frente e fazer a diferença. Senhor, levanta um mártir, Senhor. Levanta alguém que fale a verdade, alguém que seja diferente, alguém, Senhor, que venha puxar mais para que os outros venham ter coragem. Mas Deus está dizendo: levanta você, toma posição você, que eu venha levantar, que eu venha tomar a posição e não ficar esperando em terceiros, ficar esperando em outras pessoas. Amém? Pode falar, pastor. É porque está falhando. Eu nem estou me mexendo. É uma falha. Glória a Deus. É o sinal da internet. É. Mas vamos conforme for dando, né? Conforme for dando, a gente vai indo. Amém. Em nome de Jesus. Então, que nós possamos ser o exemplo, tomar a frente, não esperar que outros façam aquilo que Deus colocou nas mãos, para que nós venhamos fazer. Vejam os 7 escolhidos. Pastora, a senhora quer tentar sair e se reconectar novamente? Vou tirar o príncipe. Dá para ouvir? Sim. Em nome de Jesus Cristo. Quem sabe sem o vídeo fica melhor, só a voz. Amém. Qualquer coisa, se travar, a pastora me avise. Ok. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os apóstolos, eles estavam atarefados, porque a obra estava crescendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Estava se multiplicando muito o número dos discípulos. E por conta disso, os apóstolos estavam atarefados, porque tinham que pregar a palavra, tinham que ensinar a palavra, ministrar a palavra e cuidar das mesas ao mesmo tempo. Porque não ofereciam apenas um serviço espiritual, mas era oferecido ali um serviço de assistência, onde eles também alimentavam com o pão físico, não apenas o pão espiritual, mas também o pão físico. Então, todos aqueles que se reuniam para ouvir a palavra de Deus, eles não recebiam apenas o alimento espiritual, eles recebiam também o pão físico. E isso estava atarefando os apóstolos, porque eles tinham que entregar o alimento espiritual, se preocupar com a mensagem, se preocupar com a ministração da palavra e, ao mesmo tempo, ter que se preocupar com o alimento físico, em dar o alimento, em servir aquelas pessoas. Estava se tornando um trabalho ali, podemos que falar, sobrecarregado. Eles estavam sobrecarregados por conta desse trabalho. Então, foi necessário ali separar alguns homens ali para o serviço diaconal, para que ajudassem eles, para que eles pudessem ter mais tempo para a ministração da palavra. E foi separado 7 homens. Entre estes 7 homens estava Estevão, separado para o serviço diaconal, separado para esta responsabilidade de cuidar, de servir as mesas, de cuidar de toda a assistência do culto, de toda a assistência no templo, podemos assim dizer nos dias de hoje. Vamos abrir outro parêntese aí na mensagem. Nós percebemos que o evangelho, ele cresce, meus queridos, não somente com a pregação da palavra, mas ele cresce com a assistência social também. Nós devemos levar o alimento espiritual, mas naquilo que pudermos ajudar, naquilo que pudermos estender a nossa mão, nós devemos ajudar, nós devemos estender a nossa mão. A Bíblia vai nos dizer sobre a preocupação com os órfãos, com as viúvas, com aqueles menos favorecidos. Então, é papel da igreja, sim, cuidar dos seus membros. É papel da igreja, sim, cuidar daqueles que têm menos, daqueles que precisam de um amparo, de um auxílio, de uma assistência social. E o que nós estamos vendo nos
dias de hoje existem muitas igrejas, graças a Deus, que além de levar a palavra, além de levar o alimento espiritual, também estão se preocupando com esta parte, também estão cuidando da assistência social, estão dando assistência aos seus membros, estão dando assistência àqueles que têm menos, principalmente em momento de pandemia, agora em meio a essa situação de terremoto aí, ao qual foi mencionada pela pastora. Então, nós estamos vivendo dias difíceis para todos, queridos. Todos estão passando por momentos difíceis. E nós estamos vendo no meio da igreja muitos lares cristãos que, infelizmente, muitos não têm um alimento. E se tem um alimento ao meio-dia, tem que orar, pedir misericórdia. Só Deus sabe o esforço que é para adquirir o alimento para a noite. Então, Deus está falando que é necessário haver uma atenção maior também para esse trabalho, porque é trabalho da igreja. Não é apenas trabalho da igreja levar o alimento espiritual, mas é sim de suma importância cuidar desta área, cuidar desta parte. E por que Deus tem falado conosco desta forma? Porque, infelizmente, muitos estão mudando a visão da igreja, estão mudando a visão principal da igreja. Acham que apenas pregar, apenas levar a palavra já é o suficiente. E eles esbanjando riqueza, esbanjando, quem sabe, na sua despensa, e os seus ouvintes passando necessidade, os seus ouvintes, quem sabe, o pai de família, a dona de casa, passando necessidade, estão mudando a visão da igreja, estão tentando estreitar a visão da igreja, dizendo que apenas levar a palavra, apenas profetizar e pronto, é o suficiente. Nós percebemos que não era assim com a igreja primitiva. Eles levavam o alimento espiritual, mas cuidavam também do alimento físico, se preocupavam ali com dar a assistência àqueles que estavam ouvindo no que diz respeito ao alimento. A Bíblia vai nos dizer que a igreja primitiva, eles chegavam ao ponto de se desfazer dos seus bens e repartir uns com os outros, para que nenhum tivesse menos, para que nenhum tivesse mais e o outro tivesse menos. Então é necessário resgatar, sim, no meio da igreja, o espiritual e a assistência, a ajuda, a misericórdia, estender a mão, porque podemos ver que nos dias de hoje está desnivelado, está fora de nível isso aí, e Deus precisa sim, e Deus está falando que Ele vai começar a nivelar. Olha só, Deus vai começar a nivelar, tem que andar junto, Aleluia. tem que andar junto, no mesmo nível, não é somente levar a palavra espiritual e esbanjar riqueza, enquanto outros ali que recebem o alimento espiritual, muitas vezes não tem nem para colocar no seu prato. Deus está dizendo, tem que haver um nível, tem que andar junto, a igreja tem que fazer mais trabalhos sociais, a igreja precisa se destacar mais nesta área, nesta parte, porque é papel da igreja também, querido, não é só de ONGs, não é somente de pessoas externas que fazem caridade, é papel da igreja. O problema é que nos dias de hoje estamos nos preocupando somente conosco, não, se eu tiver já é o suficiente, se eu enriquecer, se eu prosperar, se a minha família tiver em abundância, já é o suficiente. E Deus está mandando a gente olhar além do nosso umbigo, Deus está mandando a gente resgatar esta visão, é necessário ser resgatado essa visão, o alimento espiritual e a assistência, a ajuda, a caridade, oh glória a Deus, a misericórdia, andam juntos. Então isso era necessário. E os apóstolos não poderiam se descuidar da palavra,
para ter mais atenção nesta área. Como não poderiam ter mais atenção nessa área de assistência e se descuidar da palavra? Então, os dois lados precisavam estar sendo bem executados. Os dois serviços precisavam estar sendo bem executados. Por isso que Estevão, junto com outros 6, foram separados para cuidar deste trabalho. Mas veja bem, queridos, que mesmo Estevão fazendo o trabalho diaconal com maestria, dando o seu melhor, fazendo o trabalho de servir as mesas com excelência. Veja bem, que isso não impediu que ele fosse cheio do poder de Deus e começasse a operar grandes sinais e grandes prodígios no meio do povo. O que nós aprendemos querido, que levar a palavra de Deus, ganhar almas, operar milagres, curar os enfermos, expulsar os demônios, não depende de título, não depende de cargo, não depende de posição, ainda que seja alguém que esteja servindo as mesas, ainda que seja alguém que esteja no trabalho ali de atender a necessidade, o trabalho diaconal, ele deve sim curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar com poder e autoridade. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque isso é uma ordenança para toda a igreja. Olha o que Deus está falando conosco. Aleluia! O pequeno, mas eu não tenho título, eu não tenho cargo, eu não tenho posição, eu sirvo as mesas, fui separado ali, quem sabe, para ajudar na limpeza da igreja. Glória a Deus, aleluia! Porque o teu trabalho é importante, o teu trabalho é essencial. Faça o teu trabalho com maestria, mas receba poder e autoridade também para operar milagres, para operar prodígios, para operar sinais, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, em nome de Jesus, porque é uma ordenança para a igreja, independente de função, título, isso ninguém vai tirar de mim e ninguém vai tirar de você. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que, querido, sempre quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, cheios de poder, cheios de fé, como nos diz a palavra, vai se levantar alguém para tentar ali disputar. Não, eu faço melhor, eu falo melhor, eu tenho mais entendimento, eu tenho mais sabedoria. Só que a Bíblia nos diz que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Oh, glória a Deus! Um diácono, alguém que talvez muitos olhassem devido a título, é pequeno, mas aqueles que se julgavam haver sabedoria, entendimento, e várias ali, né? A Bíblia vai nos dizer que várias seitas, vamos dizer assim, várias religiões ali, várias crenças, maneiras de crer ali, desconforme a palavra de Deus, algumas sim podemos afirmar, a Bíblia vai nos dizer que de todas elas, ninguém podia resistir à sabedoria com que Estevão falava, à sabedoria com que Estevão pregava. Tentavam disputar. Essa é a palavra que está escrita aqui. Disputavam com Estevão. Nós devemos saber, irmãos, que nós não estamos em uma disputa. Então, quem quiser disputar, que dispute sozinho. Quem quiser dizer que sabe mais, que pode mais, que faça sozinho, que fale sozinho, porque nós não estamos em disputa com ninguém. Simplesmente nós estamos aqui para seguir a palavra de Deus, a ordenança do Senhor, que é curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor e ganhar almas para Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vendo que eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão então, começaram a subornar, excitar o povo, apresentar falsas testemunhas. É assim que acontece, irmão. Quando eles percebem que não podem nos vencer, que não conseguem nos vencer, porque aquele que peleja por nós é maior, começa-se a haver suborno, começa-se a haver ali
perseguições, começa-se a haver levantes. Se você está passando por esta situação, se você está passando por momentos assim, saiba que você está agradando a Deus, a tua fidelidade está agradando ao Senhor, a tua maneira de fazer a obra de Deus com maestria, com excelência, com esforço, com dedicação, está agradando a Deus, aleluia. Então olham para você e não conseguem resistir, porque o que há na tua vida vem de Deus. Oh, glória a Deus, vem do alto, vem do Senhor. Quando você abre a tua boca, é sabedoria do alto, é sabedoria de Deus. Por isso que eles não conseguem resistir, nem mesmo com seu intelecto, nem mesmo com seus entendimentos, nem mesmo com suas sabedorias, suas palavras eloquentes. Eles olham, eles percebem que disso não adianta nada. Eles não conseguem vencer, não conseguem resistir. E por isso começa a haver, então, esses levantes, começa a haver essas retaliações. Mas Deus está dizendo esta tarde, permaneça firme, permaneça na posição que Deus te colocou, fazendo o que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus, cheio de fé, cheio de autoridade, porque todos aqueles que estão se levantando, Deus vai colocar por terra todo o levante e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Anda bem, querido, o primeiro que eles fizeram foi, no versículo 11, subornaram homens para dizer coisas a respeito, mentiras a respeito de Estevão. Ouvimos ele falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Isto era mentira, porque Estevão não estava pronunciando estas palavras. Estevão não estava blasfemando, nem contra Moisés, menos ainda contra Deus. Então, eles subornaram outras pessoas para mentir, dizer o que Estevão não estava dizendo. Infelizmente, isso já aconteceu comigo, e eu sei que já aconteceu talvez com você, que está me ouvindo, aleluia, de falarem que você falou algo que você não falou, distorcerem o que você pregou, distorcerem o que você ministrou, oh, glória a Deus, de alguém dizer, mas eu ouvi ela falar, eu sei que ele falou, e você no teu coração, sabendo que você não falou, que você não disse, mas calma, porque a Bíblia nos diz que nós temos um advogado no céu, e esse advogado está vendo tudo. Oh, repassondarai. Esse advogado sabe cada palavra que saiu da tua boca. Esse advogado sabe o que você falou e o que você deixou de falar. Está tudo diante dele. E no momento certo, ele entra para interceder. Senhor, irmãos, nós ministrávamos em uma outra live sobre o discurso duro de Cristo. Aquele discurso duro de Jesus, que a Bíblia vai nos dizer que os discípulos começaram a se levantar e ir embora. Começaram a se levantar e ir embora, porque diziam que aquele discurso era duro demais. Aleluia. Mas Jesus sustentou o seu discurso até o fim. Ele não mudou uma palavra, ele sustentou. Oh, glória a Deus. E o texto vai nos falar, querido, que ele ainda perguntou para os 12, para os demais, se tinha mais alguém que queria se retirar. Mais alguém queria se retirar. Se mais alguém não estava gostando do discurso, vamos usar assim, vamos parafrasear. E Pedro respondeu, mas para onde eu irei? Aleluia. Só tu tens palavra de vida eterna. O texto não vai nos mostrar Jesus se levantando e indo atrás dos discípulos que não queriam ouvir. Jesus não foi lá dizer para os discípulos, não, eu mudo o meu discurso. Da próxima vez eu pego um pouco mais leve. Fiquem aqui. Não vão, não. Jesus não fez isso, mas Jesus sustentou o seu discurso. E eles não entenderam o que Jesus estava falando. Quando eles disseram, é duro demais esse discurso de se ouvir, é porque eles não estavam compreendendo o teor da mensagem. Qual era o teor da mensagem?
O teor da mensagem é que Jesus estava falando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E que era necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Então, quando eles ouviram o que é isso, comer da sua carne, beber do seu sangue, acharam loucura. Acharam loucura. Não entenderam, não tiveram a compreensão. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Jesus não estava falando literalmente. Jesus estava usando ali uma simbologia, comer da sua carne, absorver a sua palavra, absorver os seus mandamentos, absorver aquilo que ele estava ensinando e colocar em prática. Aleluia! Seu sangue falava sobre a sua missão de morte, de cruz, para que houvesse arrependimento e salvação. Então, o teor da mensagem de Cristo era esse: absorver seus ensinamentos, colocar em prática, haverá arrependimento para a salvação. Só que eles não entenderam, eles não compreenderam e começaram a achar aquilo loucura, e aquele discurso duro demais, começaram a se levantar e ir embora, abandonar Jesus. Veja bem que no princípio Jesus ali escolheu 60 discípulos e agora começam a se levantar e começam a ir embora. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem sabe dentre esses que se levantaram e começaram a se retirar, quantos não distorceram as palavras do mestre? Quantos não distorceram o real teor da pregação de Cristo? Quantos não saíram falando o que ele não tinha dito? Por quê? Porque não entenderam, não compreenderam. Quantos deles ali não saíram falando, Jesus falou isso, e na verdade Jesus não falou? Era apenas uma simbologia. Cristo estava falando de coisas espirituais. E quantos não saíram distorcendo? Aleluia. Então isso vai acontecer na nossa vida. Isso vai acontecer em algum momento comigo, algum momento com você. De pessoas não entender, não compreender, e por não entender, não compreender e não aceitar, tentar fazer outras pessoas também a falar que você falou algo que você não falou, que você disse algo que você não disse, distorcer a mensagem, distorcer algo que você falou. Isso aconteceu aqui com Estevão, com mentiras. Ele está blasfemando quando ele não blasfemou. Aleluia. E ainda excitaram o povo, excitaram multidões, ainda colocaram lá, no pensamento de outras pessoas, influenciaram outras pessoas a entrar na mesma mentira, a falar também a respeito de Estevão. Algumas vezes já ministrei aqui, das outras vezes, um pouquinho sobre isso, irmãos, sobre esse assunto. Que se eu não tiver algo de bom para falar, que eu ore e eu interceda pela pessoa. Mas nós estamos vivendo dias que pessoas estão excitando outras pessoas, influenciando outras pessoas a falar de homens e mulheres de Deus. Que isso não venha acontecer na minha vida. E se você sabe de alguém que tem agido desta forma, vamos orar por essa pessoa, para que Deus abra o entendimento, para que Deus lhe dê entendimento, aleluia. Que se eu não posso falar de bem, então que eu dobre o meu joelho, ore e interceda por essa pessoa, que eu não venha propagar mentiras, que eu não venha propagar palavras maldosas, que eu não venha propagar assuntos que eu não tenho certeza. Se eu não vi, se eu não presenciei, eu não posso propagar. E aqui estava sendo propagado entre a multidão essa mentira. E a multidão começava a se unir nessa mentira contra Estevão. Aleluia. Chegaram ao ponto de apresentar falsas testemunhas. Gente que disse, eu vi quando não viu. Gente que disse, eu ouvi ele falando quando não ouviu ele falando, porque ele não falou. Aleluia.
Então, é algo muito sério, é algo muito grave que tem acontecido contra homens e mulheres de Deus. Mas nós devemos lembrar em todo tempo que nós temos um advogado que nos defende, um advogado que peleja por nós, mas até o fim, como Cristo fez. Estevão sustentou o seu discurso, Estevão sustentou a sua fé até o fim, não voltou atrás da sua fé, da sua palavra, da sua pregação, mesmo ali, havendo uma multidão de pessoas o acusando, mesmo ali, havendo religiosos testemunhando contra ele, mesmo todos contra ele, ele sustentou a sua fé, ele sustentou a sua pregação, ele sustentou a sua mensagem, ele sustentou até o fim, até a morte. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor. É isso que Deus está nos dizendo esta tarde. Faça o teu trabalho com maestria na obra. Aquela função que Deus colocou na tua mão para você fazer, faça com excelência, dê o teu melhor, faça com... Mas em nome de Jesus, abra a tua boca e deixa Deus usar. Prega a palavra com poder, prega a palavra com autoridade. E o mais importante, Deus está dizendo, tenha coragem para sustentar aquilo que você prega. Tenha coragem, tenha ousadia de Deus, aleluia, para sustentar a tua fé. Sustente até o fim, e mesmo em meio à calúnia, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a levantes, sustente a tua fé até o fim. Está sendo caluniado, está sendo perseguido, está sendo alvo de mentiras. Sustenta o que você pregou, sustenta o que você tem pregado, sustenta o teu caráter cristão, sustenta a tua fala, porque infelizmente muitos falam e não sustentam. Quando levanta a luta, quando levanta o problema, já muda a mensagem. Não foi bem assim que eu falei, não foi bem assim que eu preguei, não, foi assim, Deus mandou falar, você falou, Deus deu a visão, você entregou, amém, sustente. Nós falávamos em outra live a respeito disso, e o Espírito Santo de Deus me leva novamente a essa mesma palavra, a essa mesma direção. Sustente, falou, pregou, foi Deus que deu, foi Deus que direcionou, sustente, ainda que você esteja sendo apedrejado, sustente. O que a igreja de hoje precisa é de homens e mulheres cheios de autoridade, de coragem, para sustentar aquilo que pregam, para sustentar, irmão. Aleluia! Porque, infelizmente, muitos começam a ver os discípulos se retirando e vão atrás e dizem assim, não foi bem isso. Próximo sermão não vou falar dessa forma, eu vou pegar mais leve, isto é, não estão sustentando. Estevão, quando começou a ser apedrejado aqui, ele não voltou atrás, não. Mas ele permaneceu com o seu mesmo discurso. Aleluia! Eu não blasfemei contra Deus, eu não blasfemei contra Moisés. E quem sabe ali ele falava de Deus, do reino, permaneceu até a morte, falando e sustentando a sua fé. Oh, glória a Deus, aleluia! Que sejamos homens e mulheres de posição, de posição. Deus te chamou, sustenta o chamado que Deus colocou na tua vida até o fim, até o último momento, e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu entrego a cada um em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Boa esta palavra, né? Estevão era um dos diáconos, né? Mais cheio de espírito, né? Mas é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era poderoso em Deus, anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, e Deus, por meio dele, o Senhor operava milagres e maravilhas, né? E por esse desempenho dele, muitos líderes religiosos levantaram-se em oposição a ele, né? Inclusive, como foi pregado, né? Pagavam propina para testemunhar, né, contra as declarações
né, daquilo que Estevão não dizia e nem fez. Mas Deus é todo-poderoso, né? E maravilhoso. Eu quero te agradecer, pastora Graciela.